Evangelho de João, capítulo 3, do verso 25 ao 30. Leiamos. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Respondeu João: o homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, juntos. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós já louvamos o Teu nome com cânticos, já oramos, já confessamos os nossos pecados e agora estamos diante da Tua palavra. Cremos que pelo Teu Espírito Santo o Senhor tem algo para nos revelar, para manifestar aos nossos corações nessa noite. E pedimos para que o Senhor esteja realmente nos falando, que haja clareza, que haja, Deus, uma comunicação vinda realmente da Tua palavra, vinda realmente do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Brasil tem histórias maravilhosas de superação. E numa igreja presbiteriana, distante daqui, havia um catador de lixo, aliás, catador de papel, não era de lixo, era de papel. Esse catador de papel fazia o seu trabalho, sol a sol, dia a dia, e nesta cidade tem também um hospital evangélico, e ele entendeu que era também da responsabilidade dele recolher coisas que o hospital utilizava, e aí então ele resolveu recolher óleo para a cozinha do hospital. E ele saía catando papel, já tinha a sua rede de clientes para doar o óleo para o hospital, e ele fazia isso diariamente. Mas o conselho da igreja teve uma ideia amorosa, vendo o labor desse irmão, vendo o trabalho, a dificuldade em estar empurrando aquele carrinho de papelão todos os dias. O conselho, numa reunião, resolve propor para ele um emprego mais tranquilo. E aí um dos irmãos tinha uma empresa, estava precisando de alguém para a portaria, e eles então entendem que seria uma oportunidade maravilhosa daquele irmãozinho ter um trabalho mais tranquilo, afinal já haviam passado uns anos ali, onde ele estava de um lado para o outro, fazendo esse trabalho mais difícil, mais duro e tão pesado. Irmãos, nós estamos aqui agora diante de um texto que está falando de algo semelhante a trabalho. Trabalho, não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar a raiz dessa palavra. Trabalho vem do latim. No latim é tripálio, que significa 3 paus fincados, que eram colocados de uma maneira que quando o cavalo não queria deixar o dono colocar a ferradura no pé dele, esse cavalo então ia para o tripálio, e ali, sob tortura, ele não tendo como reagir, ele tinha que ceder para que o dono do cavalo colocasse a ferradura. Então, a raiz da palavra trabalho é tortura. É tortura. E, meus amados, quando nós levamos esse assunto para segunda-feira, a gente entende que é isso mesmo. É isso mesmo, não é verdade? Mas a segunda-feira tem uma vantagem. Qual é a grande vantagem da segunda? Está mais longe da outra. Não entenderam? Essa era uma piada que eu podia ter poupado. Mas a palavra de Deus vai nos colocar a ideia de trabalho numa outra dimensão. Vai colocar a ideia do trabalho na dimensão não desse labor pesado, desse trabalho difícil, não dessa coisa relacionada a sofrimento, mas a Bíblia vai transpor a ideia do nosso trabalho para vocação. Isso muda tudo. O problema é que nós não estamos acostumados
ou não estamos adaptados a pensar no trabalho como uma vocação. Quando eu falo de vocação, provavelmente vem na mente de muitos aqui duas situações. Uma situação é daquele indivíduo na igreja que descobriu que tinha vocação ministerial. E aí ele foi ser pastor, ou então vocação missionária. Ele foi ser missionário em campos longínquos. Então, essa é uma ideia que as pessoas têm de vocação. O pastor é vocacionado, ele recebeu um chamado. O missionário também. Eu não, eu sou um trabalhador, que tem que levantar segunda-feira, querendo ou não, e ir para a labuta. Outra ideia de vocação que nós temos são os nossos adolescentes, quase jovens, quando eles precisam definir qual o curso que vão fazer na faculdade, e aí nós temos tantos testes e tantas propostas de uma orientação vocacional. Orientação essa que surgiu na Alemanha, em 1902, em Munique, quando eles, preocupados com a produção e preocupados também com os acidentes de trabalho, eles começaram a criar esses testes profissionais ou vocacionais para que acontecesse uma incidência menor, né, de problemas no trabalho. Isso chega no Brasil por volta de 1924. Mas, biblicamente, meus amados, quando nós temos a expressão vocação, nós estamos falando de um chamado específico de Deus, não só para o pastor, não só para o missionário, mas para todo crente. Todo crente é um vocacionado. E nós estamos diante de um texto onde o apóstolo João está falando a respeito do seu ministério, do ministério de Jesus, e quando nós começamos o livro de João, o Evangelho, o autor se preocupa, vamos separar aqui os Joãos, né? O João que escreve é João o apóstolo. O João que nós vamos tratar é João o Batista, primo de Jesus, que veio antes de Cristo para anunciar que ele, o Messias, o Salvador, estava vindo, ok? Então, logo que o apóstolo João começa o seu escrito, aqui nesse evangelho, ele quer deixar claro quem é Jesus. Ele quer deixar claro que Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado. É aquele que estava com Deus na criação, mas se tornou gente, habitou entre nós. Uma das razões de João escrever esse evangelho é porque uma heresia estava entrando na igreja, dizendo que Cristo não tinha corpo, e aí João diz, não, Cristo teve corpo sim, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E aí João quer deixar claro, já no primeiro capítulo, quem é Cristo, que Cristo é o Salvador, é o Messias. Mas aí também já no primeiro capítulo, nos versos 6 e 7, João vai falar de João Batista. João Batista diz que virá um após ele que terá primazia. Olha que interessante. João o Batista já está deixando claro que ele veio ao mundo para cumprir uma vocação, um chamado muito claro, muito específico, que era apontar para Jesus Cristo. Quando, no capítulo 1 ainda, versículo 20, João Batista, as pessoas vão questionar a respeito de quem ele era, os sacerdotes e os levitas, que eram os líderes religiosos da época, começam a perceber que tem uma multidão seguindo João Batista, e eles vão até João Batista e dizem, você é o Cristo? E ele então responde, eu não sou o Cristo. Vocês conseguem perceber que há uma construção para fazer com que João assuma um papel, uma função, uma vocação que não é dele? Existe uma pressão social naquele momento ali para que João absorva um papel que é do outro. Mas ele resiste a essa tentação e continua reafirmando que ele veio para não assumir o papel do Messias, porque ele não o é, mas ele veio para dizer que o Messias estava se aproximando. Ainda no capítulo 1, verso 23, ele diz, eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai os vossos caminhos. Versículo 27, ele diz, do capítulo 1, eu não sou digno de desatar as sandálias do que vem após mim. E aí, quando ele vê Jesus Cristo no versículo 37 do capítulo 1, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João deixa muito claro que o Messias é Cristo. E é interessante que quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o texto vai nos informar que 2 discípulos de João o abandonam e começam a seguir Jesus. E aí entra o capítulo 2, nós temos o primeiro milagre que Jesus fez, depois nós temos a discussão, né, com Nicodemos, já no capítulo 3,
Quando Nicodemos vai falar com Jesus, e Jesus fala que ele precisa nascer de novo, e ele não compreende isso, porque como ele vai voltar no ventre da mãe, Jesus deixa claro que é um nascimento espiritual, e depois Jesus explica a sua missão, capítulo 3, do verso 16 ao 22, que ele veio ao mundo revelar o amor do Pai, e aí então volta o tema de João e da sua vocação. Nos versículos 22 a 24, Jesus vai para a Judéia. Acompanhe o raciocínio do texto. Jesus vai para a Judéia fazer o quê? Jesus vai para a Judéia batizar seus seguidores. Mas quem que sempre esteve na Judéia batizando os seus discípulos? João. E Jesus vai batizar do lado de João. E aí começa uma discussão, nos informa o texto, sobre dos discípulos de João com os judeus sobre a purificação. Purificação, nós sabemos, é um dos significados do batismo. O batismo, ele é um símbolo que revela essa purificação para aqueles que creem no sangue de Jesus. Irmãos, na verdade, a discussão não era teológica. O que nós temos é um problema de disputa entre os discípulos. Os discípulos de João estão preocupados com a popularidade de Jesus. E olha o que nos informa o versículo de número 26 do capítulo que lemos. Eles recorrem a João e diz: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Irmãos, eles estão preocupados porque o ministério deles está afundando. Eles estão perdendo auditório. As pessoas estão indo em direção a Jesus e os discípulos de João começam a questionar: Ô João, as pessoas estão abandonando você e indo para esse Jesus, nós temos que fazer alguma coisa. Mas aí João nos dá uma lição, a lição do que acontece no coração de um vocacionado. E por isso eu quero propor o seguinte tema para hoje à noite: a carreira de um vocacionado. A carreira de um vocacionado. O vocacionado, ele tem algumas peças importantes no seu coração que o faz entender a sua razão de viver. E nós vamos expor algumas dessas peças que o vocacionado tem no coração, que o faz entender a sua razão de viver. O vocacionado, primeiro, ele tem a compreensão nítida do seu chamado divino. Irmãos, volto a dizer, não estou falando de vocação ministerial, estou falando de vocação de vida. Vocação de vida. Você sabe que foi Deus que separou para você o seu trabalho. E nós também não estamos falando de dom. É bom fazer essa distinção. O dom é uma capacitação do Espírito Santo de Deus para que você trabalhe dentro da igreja, para o corpo, para servir a igreja. Quando nós falamos de vocação, nós não falamos de algo restrito à igreja, nós falamos de alguma coisa que interfere na sociedade. Então você é vocacionado para ter o trabalho que você tem. E João vai nos ensinar nesse texto que ele tem noção clara do seu chamamento divino. Ele não é o precursor à toa, ele nasceu para cumprir essa missão. Assim como também, queridos, nós nascemos para cumprir as missões que Deus destinou para cada um de nós. Por isso, percebemos em João um senso de segurança vocacional. João sabe exatamente qual o seu papel, sabe qual a proposta de vida de Deus para ele, e ele está tranquilo neste quesito, nesse ponto da sua vida. A multidão seguia João, e quando Jesus aparece, o emprego dele está ameaçado, porque essa multidão era que sustentava João. Mas você não vê João preocupado em hora nenhuma. Por quê? Porque João sabia que o propósito dele era apontar para Cristo. Uma vez que Cristo aparece em cena, uma vez que Cristo começa a despontar como o Messias, João percebe que o chamado dele está chegando ao fim, está concluindo. Ele não tem mais o que fazer, ele não tem que disputar com Jesus. Por quê? Porque o chamado, meus irmãos, divino, ele não é uma propriedade nossa. E talvez aqui esteja uma das maiores dificuldades que nós temos em lidar com o tema. Porque nós achamos que a carreira profissional que nós escolhemos, nós achamos que o dia que nós fomos lá e decidimos o curso que íamos fazer na faculdade, nós decidimos que a empresa que nós íamos abrir ou qualquer outra coisa que você faz na vida era alguma coisa que você mesmo foi quem decidiu seguir e trilhar. A primeira coisa que o texto nos ensina é que a sua vocação é um chamamento divino.
Foi Deus quem orientou a sua vida para escolher o curso que você escolheu. Foi Deus quem capacitou você para você se aperfeiçoar nessa área. É Deus quem tem te dado o trabalho, o emprego, para que você possa tirar dele o seu suprimento. Nós precisamos recolocar a vocação que temos àquele que realmente nos deu a vocação, e foi Deus. A vocação não é uma coisa sua, não é uma invenção sua, não é uma busca sua. Isso é extremamente humanista. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos claramente que quem nos dá a vocação é o próprio Deus. Então a sua vocação é dada por Deus. Não se aproprie dela. João não se apropriou, porque quem não se apropria nunca perde. Se você não se apropria da sua vocação, você nunca vai perdê-la. Ela não é sua, foi Deus que te deu. E Deus te deu para um propósito, fica tranquilo, Ele vai cumprir o propósito que Ele estabeleceu para a sua vocação. No momento de crise, no momento de tumulto do mercado, como nós estamos vivendo, esse é um ponto importantíssimo para nós que cremos que a profissão, o trabalho que nós temos é uma vocação, um chamado de Deus para que possamos exercê-lo nesse determinado momento de vida que nós estamos aqui na terra. João sabia qual era o seu limite territorial, ele sabia até onde ele deveria ir, e esse texto deixa muito claro esse ponto. Quando nós olhamos para os reformadores, talvez na história, ninguém mais que eles trabalharam esse tema da vocação, tanto Lutero quanto Calvino. Lutero, quando vai fazer a tradução da Bíblia, do latim para o alemão, ele não traduz a palavra trabalho para o alemão, do que estava no grego, no Novo Testamento, ele não traduz a palavra trabalho do grego para trabalho no alemão. Quando ele vai traduzir, ele traduz para vocação, porque ele queria deixar muito claro para os leitores da sua época na Alemanha, e não só na Alemanha, mas em todos os países que estavam acontecendo a reforma, que o trabalho é uma vocação que Deus deu a cada um. E é impressionante como nós percebemos isso na reforma. O quanto a reforma se preocupou, tanto que muitos sociólogos foram lá para estudar, para tentar entender o que estava acontecendo com essa tal reforma protestante. Alguns vão até sugerir que o capitalismo surge ali junto com a reforma, mas não é o surgimento de capitalismo nada, é simplesmente você tendo pessoas tendo uma nova compreensão a respeito do trabalho, entendendo que eles deveriam fazer aquilo que estava nas suas mãos para executar, com o máximo de zelo possível, porque eles não estavam fazendo para agradar a homens, eles não estavam encarando como uma tortura, mas eles estavam encarando como alguma coisa que promoveria a glória do Senhor. É fantástico, irmãos, estudar esse ponto da nossa história protestante. A gente, quando Lutero traduz a Bíblia, você tem um problema na época. Qual o problema? Analfabetismo. Não adianta Lutero traduzir a Bíblia para o alemão se ninguém sabe ler. Então você tem tanto Calvino quanto Lutero se preocupando com a fundação de escolas. Até há poucos anos era assim. Se você vai aí para muitas regiões do interior do país, você vai ver que igrejas presbiterianas têm as suas escolas do lado. Por quê? Não adianta você ter a Bíblia na própria língua se as pessoas não têm acesso à leitura. Então criaram-se escolas. E essas escolas então davam acesso à leitura da Bíblia, mas não só da Bíblia, gente. Se você vive num mundo onde as pessoas não sabem ler e os protestantes começam a ler, essas pessoas se destacam na sociedade. Então eles tinham os melhores empregos. E aí você tem, por exemplo, o João Calvino dizendo que o ressoar do martelo de um carpinteiro é tão sagrado esse trabalho quanto o sermão que o pastor prepara para o domingo. Então havia uma concepção muito forte na reforma protestante, no século XVI, de que nós fomos chamados para uma vocação. Isso muda tudo, porque amanhã é segunda-feira e você tem um trabalho para executar, talvez numa empresa que você não está gostando muito de trabalhar lá, talvez numa profissão que você já está cansado dela, ou tem um monte de questões aí que estão te desanimando do seu trabalho. Você precisa redefinir teologicamente que amanhã, na segunda-feira, você não está indo para a tortura. Você está indo para cumprir a vocação que Deus separou você para cumprir. E aí, quando você fizer essa vocação com excelência, com qualidade, as pessoas vão perceber isso e as pessoas vão entender que tem algo diferente em você. Não é pelo salário, porque às vezes o salário nem condiz com o seu esforço e com o seu trabalho, mas é porque você está entendendo claramente que aquilo é um chamado divino para você exercitar, para você viver. João Calvino vai dizer também
Se seguirmos fielmente o nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Calvino quer deixar claro, naquele momento, que cada pessoa tem o seu papel, a sua função e a sua responsabilidade na sociedade, e precisa exercer com qualidade. Eu me lembro, quando pastoreava em Anápolis, e nós tínhamos uma congregação num bairro bem simples, e lá na congregação tinha um jovem que trabalhava varrendo rua, e eu nunca vi naquele indivíduo nenhum sinal de vergonha. Ele sempre comunicava isso como uma grande coisa. E me lembro quando cheguei lá para dar ceia, e ele alegremente veio na minha direção, pastor, e falou: pastor, fui promovido. Eu falei: maravilha, de repente está na administração. Não, agora eu sou o motorista do caminhão. Vocação, alegria em estar fazendo aquilo, e que é tão importante para a sociedade. Nós precisamos ter essa compreensão. Todos os trabalhos, quando percebemos à luz da vocação, todos os trabalhos são equivalentes diante de Deus na sua importância, Isso não é uma palavra para estimular você a ficar estagnado. Isso é uma palavra para deixar claro que, por mais que você alce voos mais altos, você não tem que achar que está acima dos outros, porque diante de Deus cada um tem o seu papel e a sua função, mas você deve sim buscar aquilo que você entende como chamado de Deus para você. Precisamos ter ciência de que o nosso trabalho é dado por Deus. Sabe por quê? Porque tudo o que acontece na terra está direcionado pela poderosa mão do Senhor. Olha o que diz Daniel capítulo 2, verso 21. Falando de Deus, ele diz: ele muda as épocas e as estações, ele destrona reis, amém, irmãos? E os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimentos aos que buscam discernir e conhecer. Ou seja, se você tem discernimento, se você tem sabedoria, se você conseguiu chegar aonde você chegou, não é simplesmente para o dia da formatura ou para o dia que você colar o seu grau, você chegar e agradecer a Deus, não, porque isso até os incrédulos fazem. Eu quero agradecer a Deus porque cheguei aqui. Não, é mais do que agradecer. É entender que quem deu sabedoria e condições para você chegar onde chegou foi o próprio Deus. Isso é entender a vida na perspectiva da vocação. Tudo que somos, tudo que temos, veio do próprio Deus. E João tinha essa ciência. Por isso que os discípulos estão lá, se engalfinhando, os discípulos estão eufóricos, porque eles estão vendo que um projeto que na cabeça deles era um, na cabeça de João é outro. Eles achavam que eles estavam começando um projeto que ia durar para sempre. E João está dizendo: o meu chamado está chegando ao fim. Isso deixou aqueles homens desesperados. Segundo lugar, outra peça importante para compreender a nossa vocação é entendermos a noção de mordomia. Quem é o mordomo? O mordomo é aquele que cuida de uma casa, é aquele que administra uma casa, mas na verdade, meus amados, ele não é dono de nada. Esse é o mordomo. Controle do ar-condicionado. O pastor começa a suar, o pessoal fica desesperado. Está ligado, não está não? Delícia, né? Vocês estão vendo que todo sermão meu. Vamos lá, reverendo Dulce. Pronto. Obrigado, reverendo. És um anjo. Meus queridos, segundo ponto, outra peça importante para compreendermos a nossa vocação é a noção de mordomia. O mordomo, ele não é dono de nada. Olha o que diz o versículo 27 do capítulo 3. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for. Vamos ler de novo esse versículo, essa parte. O homem pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que esse texto está dizendo para mim e para você? Está dizendo que o chamado, a vocação de João foi dada pelo próprio Deus, mas está dizendo que o seu trabalho, a sua vocação, hoje, no século 21, naquilo que você faz todos os dias,
também foi dado pelo próprio Deus. E é assim que nós temos que encarar a segunda-feira, entendendo que temos adiante tarefas, entendendo que temos adiante várias coisas para resolver, mas que isso foi dado pelo próprio Deus, para nós exercermos a nossa vocação, e precisa ser com excelência. Sempre que o Novo Testamento vai trabalhar a relação do nosso serviço aqui na terra, vai dizer que nós devemos fazer como para o Senhor, como Paulo ensina aos Colossenses, capítulo 3, verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Se nós temos funcionários públicos aqui, e você está desestimulado a trabalhar com excelência, quando você olha para o cenário político, você tem que amanhã acordar e ir para o seu trabalho não pensando nos políticos, não pensando no cenário. Você vai fazer o melhor porque você trabalha para o Senhor. Aqueles que são da área da saúde, nós temos visto também a dificuldade que está sendo para você exercer o seu trabalho com eficiência, com qualidade. Mas você precisa se desdobrar, porque você não está fazendo apenas como alguém que foi separado para cumprir esse trabalho. Você está fazendo como para o Senhor. Por isso precisa ser feito com excelência. Isso também vale para os estudantes que ainda não estão no mercado de trabalho. Quando você vai para a faculdade e quando você vai absorver tudo aquilo que os professores têm, você tem que fazer com zelo, porque você está fazendo como para o Senhor. Mordomo no latim significa domus, é o administrador ou o governante de alguma coisa que não lhe pertence, mas que ele precisa cuidar da melhor maneira possível. O seu trabalho, então, ele não é seu. Não é seu. Pastor, é meu, eu consegui, Deus tira. Não é dele, é dele. A Bíblia vai dizer que tudo na terra pertence ao Senhor. Olha o que diz o verso 1 do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se você tem energia, disposição para trabalhar, é Deus que te dá. Se você tem saúde, é Deus que te dá. Se você tem emprego, é Deus que te dá. Todas as condições para você exercer a sua vocação vêm do trono de Deus. E você precisa, enquanto Deus te der saúde, enquanto Deus te der vida, enquanto Deus te der trabalho, você precisa desempenhar com o máximo de qualidade possível, porque você não está cuidando do que é seu, você está cuidando do que é dele, porque você é um mordomo. E, meus amados, a Bíblia vai nos dar uma lista de pessoas que tentaram se apropriar daquilo que não lhes pertencia. Um exemplo, Pedro tentou se apropriar daquilo que não lhe pertencia. Jesus tinha uma missão, e Pedro não entendeu a missão, e ele tenta atrapalhar a missão. E Jesus então precisa disciplinar Pedro. Mas você também tem a mãe de Tiago e João, que vão até Jesus para dizer: Jesus, quando o Senhor tomar o trono de Israel, coloque um filho à esquerda e um filho à direita. E Jesus também diz para aquela mulher que ela não entendeu nada da missão. São pessoas que estão buscando coisas para si, estão tratando o reino de Deus como se fossem deles. E Jesus diz: não cabe a mim dizer quem vai sentar à direita ou à esquerda. Meus irmãos, nós temos o exemplo em Atos de Ananias e Safira, que se apropriaram do que não pertencia a eles e receberam um juízo terrível sobre eles. João não se apropriou daquilo que não lhe pertencia, porque ele sabia que pertencia a Jesus. Não lhe causa incômodo nenhum ver os seus discípulos indo em direção a Jesus, porque ele sabe que este era o propósito do seu chamado e da sua vocação. Em terceiro e último lugar, uma outra peça importante para compreendermos a vocação é termos consciência da nossa identidade. Um dos maiores problemas é você achar que você está na profissão errada, fazendo a coisa errada, e você tem uma sensação de insatisfação incontrolável dentro do seu coração. Todo mundo ali no seu escritório, na empresa ou em qualquer lugar que você está, sabe do desgosto que você tem de estar naquele ambiente. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que trabalhar com um indivíduo que sofre de estar naquele lugar, naquele momento, naquele trabalho. Se você está envolvido em alguma área, e essa área traz peso e tristeza ao seu coração,
você precisa conversar com Deus. Porque ou você está criando uma identidade a respeito de você que está distorcida, você acha que você deveria ser outra coisa, isso é um problema, você precisa tratar isso com você e com Deus. Ou talvez você tenha uma outra vocação e precisa da clareza de Deus para te direcionar para a vocação a qual você realmente foi chamado. Agora, o que não funciona à luz da palavra de Deus é insatisfação, peso, dor, tristeza ao ir para o trabalho. Não há essa possibilidade na palavra, porque quem está vivendo assim não entendeu a vocação ou não está cumprindo a vocação para o qual Deus o separou. Mas João não. João, ele sabe quem ele é. E quando você sabe quem é, você sabe quem você não é. Não adianta eu achar que eu sou gerente de uma multinacional. Não adianta eu criar na minha mente que eu deveria ser alguma coisa que na verdade eu não sou. Você vai viver um sofrimento terrível e vai começar a buscar coisas que não estão nos projetos de Deus para você. Isso vai gerar um desgaste emocional, um descontrole na sua vida, na sua família, uma ganância às vezes desequilibrada, completamente sem necessidade. Você precisa entender quem você é, porque quando você entende quem é, você sabe quem você não é. E o texto vai dizer no versículo 28 que João sabia quem ele não era. Ele diz e repete que ele já tinha dito no capítulo 1, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele está ciente de quem ele é. E o versículo 28 mesmo, ele diz, eu não sou o Cristo, eu fui enviado como precursor. Eu fui enviado como aquele que vai anunciar a chegada do Filho. Ele é o enviado. A sua vida tem um propósito definido. Mas será que é só a vida de João que tem um propósito definido, ou a nossa vida também tem um propósito definido? A nossa vida também. Você está aonde está, fazendo o trabalho que faz, porque Deus tem um propósito definido com você inserido ali naquele lugar. Isso está muito claro aqui no texto. João diz, eu fui enviado para um propósito e uma missão específica, e todos nós também fomos. E aí ele vai usar uma figura de linguagem. João, ele não é o noivo, ele é o padrinho, ele é o amigo do noivo. Meus irmãos, quando um padrinho está ali, minutos antes de começar o casamento, e ele chega para o noivo, ele chega com um sentimento de tristeza, de raiva, de angústia, de decepção, de disputa? É uma loucura se o padrinho se manifestar dessa forma. Por quê? O propósito do padrinho é jogar luz no noivo, é se alegrar com o noivo, quando a noiva se aproxima. E João, ele usa essa figura de linguagem para dizer, olha, eu sou o amigo do noivo, a noiva é a igreja, o noivo é Cristo, eu sou apenas o amigo do noivo. João sabe exatamente quem ele é. Eu estou aqui para me alegrar com a chegada do noivo. Eu estou aqui para participar da festa como alguém que está vendo o encontro do noivo com a noiva. Meus irmãos, nós também precisamos entender qual é a nossa identidade. Precisamos separar e diferenciar o papel, o cargo do indivíduo. Estamos numa missão também. Fomos colocados por Deus, chamados por Deus para desempenhar a nossa vocação e tornar o nome de Deus conhecido aonde nós estamos inseridos. Nós, assim como João, somos amigos do noivo e precisamos jogar luz no noivo. Esta é a função de nós exercermos os nossos chamados e a nossa vocação aqui na terra. É de deixar claro, no ambiente que estamos inseridos, trabalhando, que nós servimos a Jesus e que Ele é o dono da igreja e que tudo o que nós fazemos é para a sua honra e para a sua glória. João poderia ter tirado proveito da sua popularidade. João poderia trazer um pouco da glória que estava sendo canalizada em Cristo para ele, mas ele sabe quem ele é. Esse ponto é importante para nós, como igreja do Senhor Jesus, porque às vezes nós, no nosso trabalho, não exercitamos essa dimensão da vocação, e às vezes na igreja,
nós tendemos a trazer para nós aquilo que não nos pertence. A igreja pertence ao Senhor Jesus, e tudo que é feito aqui, tudo que é falado aqui, todos os movimentos de departamentos e ministérios, e da própria igreja e da sua liderança, precisa focar a glória de Cristo. Quando isso é canalizado para algum indivíduo, esse indivíduo está se apropriando de alguma coisa que não lhe pertence. Nós precisamos entender claramente, a igreja presbiteriana da Gávea, ela existe e ela tem um único holofote, e esse holofote ilumina apenas uma pessoa: Jesus Cristo, o dono da igreja. Como igreja precisamos entender isso, como pessoas vocacionadas também, porque João deixa muito claro que Cristo é o noivo, e a igreja é a noiva, ele é apenas o amigo do noivo. Se esquecer de quem você é, começa a achar quem você não é. Se você esquece quem você é, às vezes você começa a achar que você é outra coisa que não é. João, ele viveu no deserto, e ele teve condições de organizar todas essas questões no seu coração, porque ele buscou a quietude, ele buscou o silêncio, ele buscou a presença do Senhor no deserto. Nós precisamos criar os nossos desertos. Nós somos uma geração agitada, nós somos uma geração turbulenta, barulhenta, que corre de um lado para o outro e não para colocar o mundo interior em ordem, não para avaliar a vocação que recebeu de Deus, para avaliar os valores da alma, para avaliar quem Cristo está sendo na nossa vida e para avaliar quem nós somos em relação a Cristo. Precisamos do deserto, meus amados, precisamos da quietude. É por isso que Jesus diz: você precisa tirar um tempo na sua agenda, entrar para o seu quarto, fechar a porta e avaliar todas essas questões na presença de Deus. Quero concluir esse sermão voltando àquela história lá do começo, do catador de papel. O conselho então resolve chamar o rapaz. Feliz, o conselho estava feliz. Vamos promover esse irmão a um trabalho mais digno, aonde ele vai se esforçar menos. E eles então, pastor orgulhoso, bola dentro. Olha, meu irmão, você é muito amado pela igreja, você é uma pessoa muito querida por nós. O conselho reuniu e o conselho resolveu oferecer para você um trabalho na portaria de uma empresa dos nossos irmãos. Você vai ganhar mais, você não vai precisar empurrar mais esse seu carro de papel, você não vai precisar trabalhar sujo mais. Então nós estamos muito felizes por estar oferecendo esse trabalho para você. Aquele irmãozinho, diácono da igreja, olhou para o conselho, falou: vocês estão com vergonha de mim? Eu sou vergonha para a igreja? O conselho assustou. O pastor ficou pasmo e silencioso. Que isso, irmão? Muito pelo contrário. Nós te amamos. E é por te amar que nós estamos fazendo isso. E ele respondeu: vocês estão fazendo isso porque vocês nunca enxergaram no meu trabalho a minha vocação. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu sei que eu estou cumprindo a minha missão. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus me separou, foi para isso que Deus me vocacionou. O que vai acontecer com o hospital evangélico? Quem vai providenciar o óleo para o hospital evangélico? O que vai acontecer com as regiões onde eu recolho os papelões, onde eu tenho vários contatos para falar do amor de Jesus? Essa é minha missão, esse é o meu chamado, essa é a minha vocação. Esse irmão já formou todos os seus filhos, todos estão muito bem empregados, muito felizes, mas nenhum dos filhos conseguiu tirar o pai da vocação que o pai entende que tem. A grande pergunta dessa noite para nós é: amanhã é segunda-feira, e com qual disposição você vai para o seu trabalho? A disposição de alguém que tem que se submeter a uma tortura? Ou a disposição de alguém que acorda feliz porque sabe que vai exercer uma vocação que Deus lhe deu? João cumpriu a sua vocação. Ele sabia exatamente que o ministério dele tinha começo, meio e fim.
e nós também temos a nossa vocação. O apóstolo Paulo cumpriu a vocação dele, e ele deixa isso muito claro. Completei minha carreira, guardei a fé. A pergunta é, quando nós estivermos no momento da nossa vida em que vamos olhar para trás e vamos ter que fazer o seguinte questionamento: eu fiz da minha vida uma vida onde eu estava trabalhando porque tinha que trabalhar, ou eu estou com a minha mente tranquila de que eu cumpri a minha vocação, a missão e o chamado que Deus me deu para exercer? Jovens, adolescentes, vocês que ainda estão começando, vocês que ainda estão dando os primeiros passos nessa direção, entendam, os estudos não é porque você tem que estudar, é porque Deus te chamou para isso. E quando você for escolher a sua profissão, peça a Deus para que aponte para você em que área Ele vai querer que você trabalhe. E nós adultos precisamos fazer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos com excelência, porque fazemos para a glória dEle. Devemos nos aprimorar, entendendo que tudo pertence a Ele e deve ser feito com o máximo de esmero. Que Deus nos ajude, amados, a cumprir a nossa vocação com alegria, com disposição, entendendo que somos apenas mordomos a serviço de um Deus que é dono de tudo, que tem o controle de tudo e que governa tudo e todos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, agradecidos porque o Senhor cuida das nossas vidas. Mas às vezes, Deus, estamos atrás de carreiras, estamos atrás de projetos e de sonhos que são mais nossos do que do Senhor. Às vezes construímos na nossa mente algo que se assemelha muito mais ao sentimento dos discípulos de João do que do próprio João. Estamos preocupados com as perdas, estamos preocupados com os passos para trás. Achamos, Deus, que temos que correr, temos que estar todos os dias sobrepondo os degraus, achando que isso é para o nosso sucesso, para o nosso bem-estar, para a nossa autopromoção. Tira de nós, Deus, todos esses elementos que fazem parte de um mundo que pensa diferente da gente. Fazemos o melhor sim, porque fazemos para a Tua glória. Trabalhamos com esmero, porque estamos cuidando das coisas do Senhor e não das nossas. Nos ajude, Deus, a entender que amanhã é segunda-feira, temos que ir para o trabalho, mas não vamos para a tortura, muito pelo contrário. Vamos com alegria exercer a vocação que o Senhor nos separou para exercer. E que assim como João, Deus, nós tenhamos alegria de fazer tudo apontando sempre para Cristo, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e todo o nosso esforço. Oramos no nome dele, o nosso Salvador. Amém e amém.